Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta palavra de Deus e dizia-nos o Salmo: sempre que vos invoco, vós me atendeis, Senhor. Este Deus que atende à nossa oração e, como dizia ao início, a oração está ao centro desta liturgia. Hoje somos chamados a colocar diante de nós este tema da oração e também como estamos a viver essa oração. Uma oração mecânica ou uma oração que é uma relação profunda com o nosso Deus? O Evangelho de São Lucas fala-nos tanto. No Evangelho de São Lucas ele fala tanto da oração de Jesus. E o Evangelho de hoje começa mesmo por aí. Naquele tempo, Jesus estava num certo lugar a rezar, a orar ao Pai. E ele vive toda a sua vida diante do Pai, em relação com o Pai. E esta relação era tão intensa que os discípulos, ao verem Jesus rezar, pedem-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Também nós tantas vezes temos que pedir: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a sair de uma oração tantas vezes esquemática, tantas vezes automática, tantas vezes feita só de palavras, a uma oração que vai ao coração. Jesus ensina-nos a rezar. E Jesus diz quando rezardes, fazei assim, ou dizei assim. E temos o Pai Nosso, que, como sabemos, esta versão de São Lucas é um pouco diferente, ou mais curta daquela de São Mateus. Mas aquilo que Jesus ensina não é tanto palavras, mas é um modo de rezar. Quando rezardes, dizei assim: Pai. Só que já teríamos pano para mangas. Pai. E dizer Pai é dizer muito, é dizer quem é Deus. Um Pai misericordioso. E assim que eu tenho que me relacionar com Ele. Não como um patrão, não como tantas imagens que nós podemos fazer dele, mas como um Pai. Mas se Deus é Pai, isso já diz outra coisa tão importante. Quem é o outro para mim? É filho do Pai. É meu irmão. O meu irmão. E quando rezardes, rezai assim: Pai. E depois, se virmos o Pai Nosso, como Jesus nos ensina, vai ao essencial da nossa vida. Vai a esta confiança profunda em Deus e esta relação diferente, uma relação nova com os irmãos, feita de perdão. Esta relação nova connosco próprios, onde pedimos ao Pai que não nos deixe cair nas tentações da nossa vida. Uma oração feita do essencial, feita do pão de cada dia. Então, este é o desafio que o Senhor faz e chama a uma confiança profunda, a uma oração insistente. Se não abrir a porta, quando fala destes dois amigos, se não abrir a porta porque é seu amigo, o fará pela sua insistência. Isto não é para dizer que temos que converter Deus. Antes de nós lhe pedirmos, ele já sabe o que precisamos. É que nós às vezes não pedimos aquilo que precisamos. Então, esta insistência não é para converter Deus, mas é para nos converter a nós mesmos. Esta insistência é para termos noção e consciência daquilo que pedimos. E às vezes, como disse um dia Jesus aos seus apóstolos, Tiago e João, não sabeis o que estáis a pedir. Por isso, essa insistência é para, diante de Deus, purificarmos o nosso coração. Pedir e dar-se-us-á. Ele não recusa. E nós dizemos: oh, não é verdade. Tanto pedi a Deus isto e ele não me ouviu. A verdade é que Deus sabe melhor do que nós aquilo que precisamos. Sabe melhor do que nós o que é bem para nós naquele momento.
E ainda bem que Deus às vezes não nos ouve. Se Deus nos ouvisse sempre, a nossa vida seria bem pior. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi com confiança. E depois Jesus termina com aquele exemplo da serpente, do peixe, do escorpião ou do pão, do ovo ou do escorpião, da pedra ou do pão. Para quê? E depois conclui dizendo: quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. No fundo, o grande dom de Deus é o Espírito Santo, como dizíamos aqui no refrão, no versículo do Aleluia, o Espírito Santo que nos faz clamar, voltamos ao início do Pai Nosso, Abba, Pai. O Espírito Santo que nos faz reconhecer um Deus como Pai. E por isso, tantas vezes, em vez de pedir, é abrir as mãos para receber aquilo que Ele nos dá. Tantas vezes, em vez de pedir, dizer: Senhor, eu não sei o que tenho de pedir, mas coloco-me nas Tuas mãos, porque sei que Tu és um Pai de misericórdia. E se eu que sou mau, diz o Senhor, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que é um Pai de amor, o dará. Por isso, às vezes, quando pedimos, dizia Santo Agostinho, se calhar de uma forma muito negativa, mas dizia Santo Agostinho, às vezes Deus não nos ouve porque nós somos maus, pedimos mal, coisas más. Não sabemos o que pedimos, mas quando pedimos o bem ao Pai, quando pedimos um coração capaz de ver ao Pai, quando pedimos que o nosso coração cresça diante de Deus, para poder ver com os olhos de Deus, Deus não nos nega isso. Então somos chamados a esta relação com Deus como Abraão, na primeira leitura. Abraão que fala a Deus como um amigo. Abraão que diz: Senhor, mas olha lá, mas se houver 50 justos naquela cidade? E aqui vemos Abraão a interceder por uma cidade, é verdade. Mas o mais interessante é que Abraão está a conhecer a Deus. Falando com ele, está a conhecer a Deus. Temos que ver que Abraão é o nosso pai na fé e dá os primeiros passos, ainda não conhecia a Deus. E pouco a pouco ele começa a perguntar: então e se forem 50? Então e se forem 45? Então e se forem 40? E por aí adiante, para descobrir o rosto deste Deus, que é misericórdia. O rosto deste Deus, que onde há o justo, Ele perdoa. E Abraão vai por aí adiante, e se forem 20, e chega a 10, e para. Abraão ainda não conhecia o rosto de Deus. Então quando chega a 10, diz: bem, é melhor que eu não pergunte mais. E fica por 10 justos. E vai descobrindo este rosto de Deus, que perdoa. Este Deus que ama. Este Deus que onde está o justo, Ele abraça-o. Abraão fica por ali. Mas depois, se formos ler o profeta Ezequiel ou o profeta Jeremias, eles descem e ficam por um justo. Se houver um justo, o Senhor é como Ezequiel diz: onde estiver o justo é como um muro que segura o mal. Caros irmãos e irmãs, somos chamados a viver esta oração, esta relação com Deus. Diante de quem? Diante do justo, Jesus Cristo, que São Paulo nos fala na segunda leitura. E São Paulo diz que Ele anulou as nossas dívidas, Ele anulou os nossos pecados. E Ele foi o justo que alcançou a nossa misericórdia. Então somos chamados a viver diante desse justo que perdoa, esse justo que nos dá, nos alcança a misericórdia. E por isso somos chamados a viver a oração profunda, a oração profunda. A oração faz parte de nós. Nós, naturalmente, temos esta sede de Deus e esta sede de relação com Deus. Só que, por vezes, apagamos essa sede noutras coisas, ou então corremos o risco. O Papa Francisco escreveu um documento de Desideravi,
que fala desta vontade profunda de Jesus em nos encontrar, em viver connosco em oração, e fala de como deve ser a nossa oração, a nossa liturgia, como deve ser. E às vezes o problema é que a nossa liturgia e a nossa oração é muito mecânica, mas o desejo de rezar está no nosso coração. É humano, está lá dentro. Todo ser humano, mesmo aquele que se diz ateu, de vez em quando deixa escapar um valha-me Deus, um louvado seja Deus. Está no nosso coração. Conto-vos uma história. Havia um dia um senhor que foi à cidade, um senhor muito simples, do campo, e foi à cidade. E depois teve de almoçar. E foi aos restaurantes, estavam cheios, foi assim um restaurante assim um bocadinho mais chique, mas ele quis lá ir rezar, quis lá ir almoçar. Então vai almoçar, pediu o que queria, e à sua volta havia algumas pessoas que estavam assim a olhar para ele assim um bocadinho de lado. Então, quando ele recebeu o alimento, fez o sinal da cruz e fez um momento de oração. E havia uns que estavam ao lado dele, daqueles que são chique fininhos e sabem tudo e sabem gozar os outros também, e começaram a gozar com ele por ele ter rezado. E um, assim mais atrevido, chegou ao pé dele: então o senhor fez uma oração, não é verdade? Sim, olha, agradeci a Deus este alimento. Muito bem, o senhor lá na sua aldeia ainda fazem essas coisas, não é? Sim, alguns fazem. E na sua casa também todos rezam. Eu disse: bem, alguns rezam, infelizmente nem todos rezam lá na minha casa. Não, infelizmente não. Eu, a minha mulher e os meus filhos, nós rezamos, mas tenho lá em casa quem não reze. Não, então quem é? Disse: olha, sabe, os meus porcos, as minhas vacas e os meus burros. E esses comem e não rezam. E este senhor amado e chico fininho, toma lá que já almoçaste. Caros irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver esta oração natural, esta oração que nos vem do coração. A viver a oração e a escapar da oração mecânica, a oração que tantas vezes não nos aproxima de Deus, mas viver esta relação com Deus como um Pai que nos ama e que nos dá a vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.